Olá, é um prazer muito grande estar aqui junto com o Ministério Público, junto com a Assembleia Legislativa, junto com a Secretaria da Educação, nesse programa importantíssimo que é o programa Geração Atitude, que é um programa que visa a mostrar para os nossos jovens que vai depender da atitude de cada um de vocês nós termos um país melhor ou pior. O país pode piorar, sim. Vocês podem viver num país pior do que o que existe hoje. E podem viver num país muito melhor do que o que existe hoje. E os seus filhos, que certamente vocês um dia terão, também vão herdar de vocês um país melhor ou um país pior. Depende da atitude de cada um de vocês. Eu já estou de cabelo branco e quero contar um pouco da minha história e um pouco da história do Brasil também, para que vocês me entendam e para que vocês saibam da importância da atitude de cada um de vocês para o Brasil como um todo. Deixe-me dizer para vocês primeiro que a minha vida inteira eu nunca fui político. Eu estou político agora, depois de ter completado 70 anos de idade, depois de ter me aposentado. Eu a minha vida inteira trabalhei na iniciativa privada. Fui fundador e fui presidente do Grupo Positivo, que tem a Universidade Positivo, as escolas Positivo, a Positivo Informática. E comecei esse grupo do zero, comecei esse grupo fazendo um papagaio num banco e devendo um dinheiro. E trabalhei mais de 40 anos nesse grupo, junto com os meus sócios, junto com os meus funcionários. Quando eu resolvi me aposentar do Grupo Positivo, que eu saí do Grupo Positivo, eu deixei lá cerca de 10 mil funcionários e um dos maiores grupos do Paraná. E talvez do Brasil, fabricando computador, fazendo universidade, fazendo escola, tendo uma rede de escolas pelo Brasil inteiro. E muitos me perguntavam o seguinte: você já está aí com essa idade, 60 e tantos anos, quase 70, você agora vai se aposentar, você vai para a praia, vai pescar, vai fazer alguma coisa? Eu disse: não, eu não vou. Não vou porque eu não gosto de ficar sem fazer nada. Eu não gosto de não ter atitude. A gente precisa ter uma atitude na vida. O homem, quando não tem atitude, o homem, quando não trabalha, o homem, quando não é útil, ele morre. Ele fica sem vontade de viver, ele perde a energia. Então eu quero dizer para vocês que eu resolvi ser candidato ao Senado. Eu tinha 1% de chance de me eleger. As pesquisas me davam 1%. Tinha o Requião contra mim, que já era conhecido, tinha o Beto Richa, que já era governador, tinham vários outros conhecidos. Eu tinha 1%. E eu comecei a fazer a campanha, não peguei um centavo do dinheiro de ninguém, não precisei. Usei o programa eleitoral gratuito, viajei pelas cidades e o que eu gastei do meu bolso, dentro dos limites da lei. Eu podia fazer isso. Eu estava bem, com uma situação financeira resolvida e eu podia fazer isso. Fiz isso. E para encurtar a conversa, eu fui o mais votado. Por quê? Porque eu acho que eu falei para a população as coisas que ela queria ouvir, as mudanças que o Brasil precisa. E como é que vocês vão entender isso? Eu queria fazer com vocês uma pequena comparação para que vocês entendam um pouco de economia, de política e de Brasil. E por que o Brasil é melhor ou é pior do que alguns países? Por que ele não é tão bom quanto os Estados Unidos? E por que ele é muito melhor do que outros países que tem por aí? Nós não somos o pior e nem o melhor. Nós somos um país intermediário, onde tem coisas muito boas e tem coisas muito ruins. Pensem comigo um minuto. Um país é uma coisa muito grande, difícil de entender. Então vamos pensar numa coisinha menor. Pense num condomínio. Um prédio de 50 apartamentos. E ali moram 50 famílias. O que essas famílias fazem para que o condomínio seja bem cuidado? Elas elegem um síndico, que pode ser um dos moradores.
E o síndico, como é que o síndico tem dinheiro para fazer as coisas que o condomínio precisa? Ah, todos os moradores do prédio, todo mês, pagam uma taxa de condomínio. Se vocês moram num prédio, seja dono do apartamento ou não seja, vocês pagam a taxa de condomínio. Os pais de vocês pagam a taxa de condomínio. Todos pagam. Quem tem apartamento maior, paga mais. Quem tem apartamento menor, paga menos. E aí o síndico com esse dinheiro faz o quê? Bom, ele pode contratar um porteiro para que o prédio tenha mais segurança. Ele troca a lâmpada dos corredores quando queima. Ele cuida da água da piscina, se é que o prédio tem piscina. Ele cuida do jardim do prédio. Se quebra alguma coisa no salão de festas ou em algum lugar, o condomínio tem dinheiro e conserta. A pintura fica velha, ele pinta de novo. O cano quebrou, a entrada de água ou a eletricidade, o fio apodreceu, ele troca. Então, o condomínio é importante porque ele atende o interesse de todos, o interesse comum. Nenhum dono de um apartamento pode ir lá e mexer na piscina do prédio, porque ela não pertence a ele, ela pertence a todo o condomínio. Então vejam, é importante, primeiro, que o síndico seja honesto, que o síndico não roube o dinheiro do condomínio. Segundo, tudo que ele comprar, ele tem que comprar pelo preço mais barato possível. Terceiro, é preciso que os condôminos, vocês que moram lá no prédio, ajudem o síndico a cuidar do prédio. Que ninguém risque a parede, que ninguém quebre vidro, que ninguém jogue coisas, não é? Que ninguém danifique o prédio. Minha gente, o Brasil é um condomínio. Só que ao invés de 50 apartamentos, são milhões de apartamentos. Cada casa, cada apartamento, cada família é um condômino. Nós vivemos num condomínio chamado Brasil. Também vivemos num condomínio chamado Curitiba, também vivemos num condomínio chamado Paraná, mas vivemos num grande condomínio chamado Brasil. E todos nós pagamos uma taxa de condomínio. O que é a taxa de condomínio para o Condomínio Brasil? São os impostos. Todos nós pagamos impostos. Tem gente que diz para mim assim, eu não pago imposto, porque não paga imposto de renda, ganha pouco. É uma bobagem. Quando você acende a luz, na conta da luz já vem embutido imposto. Quando você põe gasolina no posto de gasolina, no preço da gasolina, um pedaço daquele dinheiro é imposto que vai para o governo. Quando você compra arroz, quando você compra feijão, tem imposto no preço. Então, os condôminos do edifício Brasil, todos nós pagamos impostos o tempo inteiro. Pagamos impostos. O governo em si, ele não gera nenhum saco de arroz, ele não fabrica bicicleta, ele não fabrica hospital, nada. Ele não gera valor. Quem gera valor somos nós, os condôminos. E nós pegamos parte desse dinheiro que nós geramos e damos para o governo, assim como damos para o síndico do prédio. O governo tem que fazer o que com esse dinheiro? Tem que nos dar de volta no nosso condomínio o quê? Segurança. Gastar com polícia, por exemplo. O que mais que ele tem que dar? Saúde para os mais pobres, educação para os mais pobres. Mas é o governo que está dando? Não, somos nós que pagamos o governo. É igual o síndico, quando o síndico troca a lâmpada do corredor que queimou. Quem é que pagou a lâmpada? Foi o síndico ou foram vocês que pagaram a taxa do condomínio? E vocês ainda pagam o síndico, dá um salário para ele fazer esse trabalho. Nós também damos um salário para os políticos para eles fazerem esses trabalhos. E como é que é organizado o Condomínio Brasil? Tem o presidente da República, tem os deputados e senadores e tem o Poder Judiciário. Então são três poderes. Um fiscaliza o outro. É como no síndico também, é como no condomínio de vocês. Geralmente tem um conselho fiscal lá no condomínio de vocês. E se tem alguma coisa errada, vocês fazem uma assembleia e acabam julgando se aquilo está certo ou está errado e pode até depor o síndico e trocar o síndico. É a mesma coisa no Condomínio Brasil.
Os deputados e os senadores fiscalizam o governo e aprovam as regras segundo as quais o governo tem que funcionar e todos os brasileiros têm que viver, aprovam as leis. O sistema judiciário julga se uma pessoa obedeceu ou desobedeceu a lei. Se desobedeceu a lei, se roubou, se matou, porque no nosso condomínio é proibido roubar, é proibido matar, não é? Porque foi feita uma lei que proíbe isso. Então o juiz julga, o sujeito desobedeceu a lei, manda para a cadeia, a polícia prende, não é mesmo? Então é assim que isso funciona. Agora, minha gente, será que o nosso condomínio Brasil está funcionando direito? Será que, imagine, vamos voltar lá para o prédio de vocês. O que acontece se o síndico começar a empregar os parentes dele, dar emprego para a sobrinha dele, dar emprego para o primo dele e começa a contratar todo mundo lá no condomínio? Ele vai gastar todo o dinheiro da taxa de condomínio que vocês pagam e não vai sobrar dinheiro para trocar a lâmpada do corredor que queimou, porque ele começou a dar privilégio para os parentes dele. Se ele começar a comprar mais caro e ganhar uma gorjeta do dono da loja, isso é corrupção. Corrupção. Corrupção é isso. Quando o nosso síndico, o nosso presidente ou os nossos deputados começam a passar a mão no nosso dinheiro, começam a administrar mal o nosso dinheiro, começam a contratar parentes. Quem que é o maior fiscal de tudo isso? Você. Você com as suas atitudes. Você, quando vota, você tem que acompanhar o síndico do seu prédio. Se o síndico do seu prédio não está cuidando do seu prédio, o que você faz? Você elege ele para ser síndico mais uma vez? Vai deixar o teu prédio com os vidros quebrados, com a tinta caindo, com o cano de água vazando? Ou você fala, não, esse síndico aí não presta, vou eleger outro. Você troca o síndico, você tem que ter uma atitude. Mas não é só com o seu prédio que você tem que ter atitude. Você mora em outros condomínios. Você tem que ter atitude com o prefeito, se ele não fizer o que o prefeito tem que fazer. Você tem que ter uma atitude com o governador do estado, se ele não fizer o que ele tem que fazer. Você tem que ter uma atitude com o presidente da república, se ele não fizer o que ele tem que fazer. E igualmente com os deputados estaduais, federais, com os vereadores. Então assim, se o povo não fiscalizar, se o povo não cobrar, primeiro que o Congresso faça leis boas. Por exemplo, hoje nós temos um negócio chamado foro privilegiado. Sabe o que é isso? Eu, como senador, por exemplo, se eu cometer qualquer coisa, fizer algum erro, o juiz que julga você não pode me julgar. Só os ministros supremos que podem me julgar. Por isso que se chama foro privilegiado. Eu tenho um privilégio. Eu não quero esse privilégio. Eu luto contra, eu quero que o Congresso mude essa lei, eu quero ser julgado pelo mesmo juiz que julga você. Eu acho que todos temos que ser iguais perante a lei. E isso foi aprovado lá no Senado já, para acabar com esse foro privilegiado. Mas os deputados não querem votar, sabe por quê? Porque eles querem continuar com um privilégio. Está errado. Você tem que tomar uma atitude e dizer para os deputados, ou você acaba com esse foro privilegiado, ou eu acabo com o seu mandato, não voto mais em você. Né? E você tem que se organizar com os teus amigos, tem que fazer movimento, tem que participar da organização desse condomínio, tem que fiscalizar e tem que ajudar que ele seja um bom condomínio, vivendo dentro da lei, estudando, não é? Tendo iniciativas. É muito importante a iniciativa privada. Não quero que todos vocês sejam políticos, não, mas que todos vocês sejam cidadãos que olhem pelo país. Vai trabalhar na tua empresa, vai montar a sua empresa, vai ter a sua vida, claro, vai cuidar dos seus interesses. É assim que o país cresce, cada um cuidando da sua vida. Né? O governo não vai resolver o problema de todo mundo, mas além de cuidar da sua vida, além de cuidar do seu apartamento lá no seu edifício, você tem que ajudar a cuidar do edifício também. Se não, você sai do seu apartamento está lindo, mas você mora no 20º andar e o elevador não funciona, porque o elevador é bem comum de todos, né? E é o síndico que tem que cuidar. Então você pode ter uma linda casa aqui em Curitiba e daí dentro da sua casa está tudo muito bem, daí você sai na rua, te assaltam, daí tem buraco na rua, daí tem gente passando fome, você também não vai ser feliz. Não adianta cuidar só da sua casa ou só do seu apartamento. É preciso cuidar do país, é preciso ter atitude
sabe? Para que o síndico conserte o elevador, para que o presidente da República faça com o dinheiro público economia, que trabalhe, que faça, enfim, com que as coisas funcionem direito. É preciso ter atitude em cima de deputado e senador para que eles aprovem as leis que o Brasil precisa que sejam aprovadas, como o fim do foro privilegiado, como a prisão em segunda instância. Tem uma série de leis simples. Por exemplo, acabar com essa quantidade enorme de partido político que nós temos, isso é muito ruim para o Brasil. Acabar com esse fundo partidário absurdo que querem fazer agora de 6 bilhões, é um escândalo. E se deixar, eles vão aprovar, porque eles querem privilégios. Sabe quando que eles não vão aprovar? Quando você tiver atitude, você e todos os seus colegas, protestarem nas ruas, mandarem WhatsApp para esses deputados, não eleger mais quem aceita esse tipo de coisa. Essa é a atitude, geração atitude é isso. Uma geração que sabe que não pode apenas cuidar da sua casa e dos seus interesses. Eu espero que com essas poucas palavras eu tenha mostrado alguma coisa para vocês. Vamos continuar lutando até o último dia das nossas vidas para que o Brasil seja um grande país. Isso depende da atitude de todos nós.